fala com a imprensa, Lula esbravejou contra todos que criticam a Venezuela. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam: não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. Até aliados do presidente reagiram. Em conversa com a Jovem Pan, a deputada Tabata Amaral, apoiadora de Lula, disse ser contra o apoio a ditaduras. Além dela, personalidades como Felipe Neto e Luciano Huck, que declararam apoio ao petista nas eleições, também se manifestaram contra o encontro com Nicolás Maduro e as posições de Lula. Em postagem nas redes sociais, Huck declarou, abro aspas, ninguém me contou, fui lá e vi. Estive na fronteira e conversei com dezenas de famílias nos campos de acolhimento fugindo da ditadura venezuelana. Não é só uma narrativa, é real e não tem nada a ver com democracia. Fecho aspas, a postagem de Luciano Huck. Roberto Mota, já com a gente também? Agora, Mota, o presidente fez referência ali inclusive ao período eleitoral, né? Disse que foi alvo de ataques durante a campanha, mas nenhum desses apoiadores de Lula, né, que declararam voto no atual presidente, pode se dizer surpreso, portanto, com o que aconteceu, né, com esse gesto, esse movimento de aproximação da ditadura venezuelana, né, Mota? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. A gente acha, tem a percepção de que está vivendo dentro de um daqueles romances de realismo fantástico latino-americano, né? Tipo Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Quer dizer, então, que as pessoas diziam que a vitória do PT transformaria o Brasil numa Venezuela. E aqui está o Maduro em território nacional para provar que aquilo era mentira. Como assim? Eu não entendi. Todas as palavras de indignação e todos os protestos não serão suficientes para transmitir o repúdio que a população brasileira sente pela presença em solo nacional de um ditador fugitivo da polícia. A Venezuela é palco de uma das maiores crises humanitárias da história da América. É uma crise causada por um homem chamado Hugo Chávez. O ditador Maduro é herdeiro da ditadura Chávez. É uma história que a América Latina já viu inúmeras vezes. Prestem atenção. Um político populista chega ao poder prometendo ser o pai dos pobres. Mas o que ele traz é repressão política, censura, tortura e o massacre e o desaparecimento dos seus oponentes. Ele também se apropria da riqueza do país, como se fosse a sua propriedade. E a riqueza compra muita coisa, inclusive a amizade de poderosos de outros países. O PT nunca fez segredo de que abraçava as ditaduras da América Latina, principalmente a Venezuela. Quem apoiou o projeto de poder do PT não tem lugar de fala quando o assunto é repúdio a ditaduras. Quem apoiou o projeto do PT sabia, sim, que estava indiretamente apoiando o projeto da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua. São regimes ditatoriais, muitos deles envolvidos com terrorismo e narcotráfico. Nunca é tarde para se arrepender, mas o arrependimento precisa ser completo. Quem apoiou o PT aqui no Brasil ou no exterior e agora se deu conta do que fez, agora tem que fazer o meia-culpa em praça pública. Você, Zé, o que achou dessas reações, das críticas que o presidente vem sofrendo até de aliados? Pois é, há um constrangimento geral no Congresso e fora do Congresso Nacional.
Hoje eu fui até a reunião, né, ali no Itamaraty, houve todo o isolamento ali para evitar manifestações em frente ao Itamaraty, e vi exatamente alguns embaixadores até olhando assim, esta atenção exagerada que Lula dá a Nicolás Maduro. E isso acaba provocando um desgaste até interno, né? Veja bem, Lula falou no primeiro discurso sobre um problema na democracia. Foi eufêmico, né? Muito eufêmico. Mas mesmo assim, diante de Nicolás Maduro, ele apontou, né? Todos achavam que ficariam nisso. Agora, dizer que é narrativa não é. Houve reações, inclusive, de outros presidentes que estão nesse encontro aqui. Se fosse, o resumo geral, se fosse para ficar apenas na história de um convidado, né? Um encontro de presidentes aqui da América Latina, tudo bem, né? Ele ficaria ali no meio de todos. Mas ele, evidentemente, recebeu uma atenção especial. E veja bem, Brown, que é tão diferente e a reação é tão forte que extrapola o meio político, né? No meio político há reações. Votação do pedido de prisão dele aqui, a retenção dele para entregar aos Estados Unidos na Comissão de Segurança Pública. E na Comissão de Defesa Nacional, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, haverá a apresentação de um repúdio. Deve ser aprovado no plenário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Mas extrapola. Por onde passamos aqui em Brasília, nós ouvimos a ironia. Você foi convidado para o jantar, vai almoçar com um monstro hoje, ou seja, é uma pessoa que fez o povo da Venezuela sofrer. É um sofrimento sem fim. Eu tive a oportunidade de ir na fronteira e saber exatamente como chegavam aqui ao Brasil os venezuelanos fugindo do Nicolás Maduro. E o Brasil não é o país que recebe mais venezuelanos, acho que é o terceiro, quarto. Existem outros países, até pela barreira da língua, né? Então, Vitor, a repercussão foi muito ruim para o governo, e há alguns dizendo no Congresso Nacional que há, por parte do presidente Lula, um sentido de perder a mão do próprio governo, e que já se trata de um governo com aspecto velho, né? Com aspecto de que já é fim de governo e ainda nem complementou o primeiro ano, tamanho é o desgaste que isso vem provocando. E, Dantas, assim que a gente mostrou essas reações aí de apoiadores de Lula, eu estava me lembrando aqui daquele ato que nós tivemos durante o período eleitoral, o ato de 11 de agosto, quando foi divulgada na Faculdade de Direito da USP, aqui no Largo São Francisco, o Manifesto pela Democracia, né, que foi elaborado por simpatizantes de Lula, pessoas públicas, acadêmicos, empresários, juristas, né, que apoiaram justamente usaram a defesa da democracia para apoiar a candidatura de Lula. Todas essas personalidades ficam numa situação, no mínimo, constrangedora a partir de agora, não, Dantas? Ô, Brown, olha só, todo mundo tem o direito de errar. A gente sabe que quem erra uma vez é do jogo, é humano. Quem erra duas vezes já está partindo, né, para a ignorância ali, para a burrice mesmo. No caso do Lula, as pessoas erraram pela terceira vez, né? Pela terceira vez. Se considerar o PT todo, Dilma 1, Dilma 2, erraram pela quinta vez. Não faltou aviso. Mas eu sou do princípio de que não adianta você agora ficar culpando quem elegeu o Lula, porque isso divide a sociedade brasileira. Percebam que nós, pela primeira vez em 6 meses, nos demos conta de que existe uma pauta que nos une a todos, da direita à esquerda, tirando os extremos militantes, fanáticos, aqueles que querem partir para a violência, que estão apoiando o Lula agora, independentemente do que ele está fazendo, como também apoiavam o Bolsonaro, não importa o que fizesse. A gente não tem que se preocupar com esses extremos. Esses extremos sempre estiveram à margem do debate político. Infelizmente, eles foram trazidos pelo centro, apoiados aí pelo algoritmo e incentivados pelas próprias lideranças políticas. Eu quero me concentrar naquilo que nos une. Eu fiquei absolutamente surpreso com a reação de influenciadores, de celebridades, de artistas, de políticos, de outros políticos
que são de esquerda, identificados com a esquerda e que, infelizmente, acreditam na conversa fiada do Lula, que se diz um sujeito de esquerda. O Lula é um líder populista, é um autocrata. Ele não está aí para ideologias. São líderes populistas, autocratas que estão sendo impulsionados pela Rússia de Vladimir Putin, que estão sendo apoiados, ajudados pelas milícias digitais do Vladimir Putin. São eleitos, suas pautas são impulsionadas e empurradas adiante. Isso está já foi feito, nós já tivemos investigações de casos importantes em vários países do mundo que constataram este novo tipo de guerra, uma guerra eletrônica, uma guerra que é feita a partir do uso dessas ferramentas para influenciar a opinião pública. Como eu disse já aqui no Pingos, o Vladimir Putin tem a sua política externa, ele liberou há 3 meses atrás as diretrizes da sua política externa. Para a América do Sul, ele elegeu alguns parceiros preferenciais. Estão lá o Brasil, a Venezuela, Cuba, a Nicarágua, né? Cuba, Venezuela, Brasil e a Nicarágua de Daniel Ortega. São todos regimes de força. O Lula está querendo transformar o Brasil num regime de força. Vejam, por que se aliar à Venezuela? Por que o Brasil precisa da Venezuela? De Maduro, não do país. Por que precisa do regime do Maduro? Para nada. Passamos 4 anos sem precisar do regime de Maduro para nada. Ah, mas a gente precisa da Rússia. Bom, há quem diga que precisemos e existem alguns fatores aí no jogo dos interesses das nações. Fertilizantes, sim, temos outros fornecedores no mundo, temos o Canadá, por exemplo. Mas vamos dizer que precisemos ainda, né, dos fertilizantes da Rússia, ok. A Rússia também está aí por debaixo dos panos em negociações com autoridades brasileiras para fornecimento de tecnologia para a produção do combustível nuclear do ProSub, do programa nuclear, né, do programa do submarino de propulsão nuclear brasileiro, que a gente comprou o projeto, a França disse que ia transferir tecnologia, mas o combustível não foi incluído no pacote. E os Estados Unidos não quer fornecer essa tecnologia. Então, estamos lá batendo na porta dos russos para fornecer essa tecnologia. Tudo isso são interesses. São interesses. Mas não há necessidade de alinhamento político. A Europa precisa do gás da Rússia e a Rússia precisa vender o gás, porque senão ela quebra, inclusive para financiar a sua guerra. Esses talvez sejam os grandes dilemas hoje humanitários, políticos, geopolíticos e humanitários globais. Então, assim, a Rússia vai precisar vender para o Brasil o fertilizante, mesmo que o Brasil adote uma postura mais independente. É essa postura que nós devemos adotar na nossa diplomacia. Não podemos, o Lula não pode transformar o Brasil numa marionete, num peão do seu jogo geopolítico para ampliar sua influência na América do Sul contra os Estados Unidos. Então, assim, isso tudo está exposto. Então, a gente precisa ter muito claro, esse gesto para o Maduro, esse é um gesto absolutamente desnecessário. E eu fico feliz com a reação de toda a esquerda em relação a isso. Valeu, Dantas. E você, Beraldo, qual a sua opinião? Para você, positivas essas manifestações? Olha, na verdade, elas revelam o momento em que o Lula está vivendo, que é muito diferente do que ele viveu nos seus primeiros mandatos. O Lula encontrou lá atrás um mundo que ajudou demais a sua gestão. Ele falava bobagens, mas o mundo não era tão conectado e, economicamente, havia um vento soprando a favor. Quando veio a crise de 2008, o Brasil já estava com o seu investimento programado e isso permitiu que a gente tivesse por aqui a tal marolinha a qual o Lula se referiu quando o mundo inteiro entrou em crise. Agora não. Agora o mundo é completamente diferente. O poder da comunicação digital através de rede social é algo que o Lula não conhece. Aliás, não é que ele não conhece, ele faz questão de não conhecer. Eu me lembro ainda durante a campanha, ele foi a uma entrevista num grande podcast com mais de 1 milhão de pessoas assistindo e ele teve ali no final
a oportunidade de deixar as suas redes sociais. E ele sequer sabia qual era o seu endereço de rede social, tamanha a desconexão que ele tem com o mundo atual.